E aí, estamos ao vivo e hoje a gente vai falar de um tema. Falou a gente porque eu vou ter um convidado especial hoje e a gente vai falar de um tema que é um dos maiores medos das pessoas hoje, que é você falar em público. O medo de você falar em público, já vi estudos aí, não, eu acabei não pegando dados para isso de notícia mesmo, mas diz que um dos maiores medos das pessoas, até mais do que o medo de morrer, é o medo de você falar em público. E esse medo, infelizmente, acaba travando muitas pessoas, principalmente pessoas que têm mensagens maravilhosas para passar na internet, pessoas que têm projetos incríveis, mas as pessoas têm medo de gravar, as pessoas têm medo de pôr a cara ali na câmera, dar as caras na internet. E a gente vai falar justamente sobre isso, como você perder o medo de você falar em público, como você perder o medo de gravar vídeos. E eu vou chamar aqui o Valdenilson Modesto. Ó, o homem aí. Fala, Henrique, boa noite. E aí, meu querido, uma excelente noite. Peraí. Tudo na Santa Paz? Graças a Deus, Henrique, tudo na paz de Deus. E você, tá bem? Família, tá bem? Ah, tá bem também, graças a Deus também. Ó, Valdenilson, eu vou colocar aqui nos comentários o tema da live de hoje. É o tempo de vocês se apresentando para nós, por favor. Henrique, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui no teu espaço, né? Falando aí com o pessoal do teu público. A internet é um espaço bem democrático e eu acho que quando se trata de comunicação, não tem, até você, eu sei que você já fala bem hoje, né? Já se apresenta bem, já conversa muito aí com os teus interlocutores, mas eu sei que até você, quando começou, o medo é inevitável, comigo não foi diferente. Então, eu estou há 15 anos já trabalhando com comunicação aqui na minha cidade. Eu comecei fazendo palestras, comecei dentro do espaço da Igreja Católica, que é a igreja que eu frequento, e somente há 4, 5 anos atrás eu assumi profissionalmente como comunicador oficial. Antes disso, fazia palestras, eu trabalhei 10 anos como professor. Hoje eu estou trabalhando mais diretamente com a comunicação também e na área de vendas. Então, todo o meu trabalho ao longo desses anos sempre foi dentro da área da comunicação. Legal. E quando você começou nesse trabalho de comunicação, acredito que não foi gravando vídeo, que não foi fazendo coisa para internet. Como foi Não, não foi. como foi o seu início para antes disso, antes de falar da sua carreira profissional? Como você era quando você era pequeno, adolescente, na época da escola? Você era aquela pessoa que tinha facilidade para ir na frente e apresentar trabalho? Você num churrasco de família, sei lá, cantava, falava com todo mundo? Como era? Tu acertou bastante, só errou no cantar. Aqui atrás de mim está o violão, mas não é uma sugestão de que eu seja envolvido com a música profissionalmente. O violão aqui é porque eu estou no estúdio de uma grande amiga minha, que é a Tatiane Lima. Ela é fotógrafa aqui na minha cidade. E como lá em casa o barulho é muito intenso nesse horário, então eu pedi para ela me ceder o estúdio dela hoje para mim poder conversar Legal, com vocês. legal. Mas ó, tirando a parte da música, eu nunca tive problemas, nem nas reuniões familiares, nem no espaço dentro de casa, nem com amigos, nem na escola. Eu nunca tive problemas para falar. Eu sempre tive medo, eu sempre tive receio. Só que como eu sou muito comunicativo, isso desde a infância, isso vem também do meu pai. O meu pai foi locutor de rádio. O meu pai é do Ah, tempo que que legal. o DJ só tocava música e quem falava era o locutor nas aparelhagens. Então meu pai é dessa época. Então isso já herdei um pouquinho dele. Então eu nunca tive problemas em me comunicar. E a troco disso, como se costuma dizer aqui, as pessoas sempre diziam: o Bodinho vai falar. Eu me apresento aqui como Valdenilson Modesto, mas eu tenho um apelido muito conhecido aqui na minha cidade, que é o Bodinho, que é um apelido que vem do meu pai. Né? Então, o Bodinho fala por nós, Bodinho apresenta isso. Então, eu já era incentivado, mesmo inconscientemente. Então, eu comecei mesmo foi na igreja.
dentro da igreja, fazendo leituras bíblicas dominicais, na catequese. Depois disso, eu fui para outros espaços dentro da igreja. Eu fui para grupo de jovens, eu fui para grupos de adolescentes. E como a gente sempre tem muito essa questão da comunicação presente, a gente sempre assumiu cargos de liderança nesses níveis. A igreja é esse espaço muito democrático. Muitos cantores começam na igreja, muitas pessoas que hoje trabalham na televisão, em novelas, em teatro, eles vêm desse âmbito familiar e da igreja. Então, muitos já se desenvolvem ali e comigo não foi diferente. A diferença é que eu não sou cantor, eu não sou ator, eu me especializei mesmo na comunicação. Legal, cara. E você acredita que se não fosse então a influência do seu pai, você talvez não teria ido para esse caminho? Olha, isso é o que nós Ou não? chamamos de dom natural, né? Então, o dom do meu pai, eu herdei. Meu pai tem muitos dons. Esse eu herdei. Os demais quem herdaram foram meus irmãos, né? Ele é um artista nato, um pintor excelente. Graças a Deus, ainda vivo, eu tenho muito orgulho dessa arte dele, arte de se comunicar, arte de falar, arte de pintar. Ele faz pinturas excelentes. Só que aí eu foquei na comunicação porque eu percebi que eu conseguia me desenvolver melhor, né? Então, se o meu pai não tivesse talvez esse dom natural, talvez eu não tivesse aprimorado também. Talvez eu não tivesse aprimorado, talvez eu tivesse deixado isso escondido. Então, veja, são duas situações, Henrique. A questão da comunicação, o dom natural de falar em público e o desenvolvimento desse dom. Tem um amigo aqui, professor José Luiz, ele sempre falava assim para mim: tu tem o dom, Bodinho, tu tem o dom. Aí toda vez que eu me apresentava, que eu falava em um lugar, ele falava: tu tem um dom. Um dia, na faculdade que ele trabalha dando aula, ele já retornou com outro discurso. Ele já diz assim: não, Bodinho, não é dom, é muito trabalho, porque o dom é como se tu não fizesse esforço para melhorar. Aí ele foi entender, eu nunca falei nada, né? Eu já tinha essa percepção, mas ele acabou entendendo por si só que não é apenas dom. Deus te dá um dom, mas aí tu precisa desenvolvê-lo, né? Tu precisa trabalhá-lo, tu precisa melhorá-lo a cada dia. Eu demorei muito para assumir o ofício de comunicador profissionalmente, né? Eu já assumi de 5, 6 anos para cá e demorei muito. Legal. Eu tenho um espaço hoje, graças a Deus, que aqui na cidade, eu acho que dentro da área da comunicação, o maior espaço é meu. Legal. E além do dom, né? Porque claro que assim, a pessoa ter o dom, mas ela não praticar não adianta de nada. Além do dom, você considera que tem alguma motivação a mais por trás disso? Ou é só porque se comunicar é algo mais fácil para você, por isso que se precisar você sobe num palco, fala para um monte de gente? Tem alguma motivação a mais que por mais que você tenha medo, vergonha, você fala, não, eu vou deixar isso de lado, porque essa motivação é muito maior do que o medo, vergonha. É a questão profissional. A motivação a mais que eu pude assumir foi mesmo a questão profissional. Por quê? Eu demorei para perceber e entender que eu poderia ganhar dinheiro com a comunicação. Demorei muito, então por muitos anos eu fiz palestras gratuitas, não que eu não faça hoje, faço, né? Tem as instituições não governamentais, tem as entidades de fins filantrópicos. Eu vou lá, eu discorro sobre qualquer assunto. Graças a Deus eu tenho essa facilidade como professor. Eu sou licenciado em letras pela Universidade Estadual do Pará. Como professor, eu trabalhei 10 anos, então comecei trabalhando com pequenininhos, né? Então eu tinha que discorrer sobre todas as matérias. Mesmo eu sendo letrista, mas eu tinha que dar aula de geografia, português, matemática, tudo. Então a gente tinha que se virar nos 30. Então eu consigo desenvolver vários assuntos. Basta tu me dizer, ó, Valdenilson, tu consegue falar sobre... Claro, se tu dissesse mesmo, Valdenilson, saúde bucal. Claro que o mais indicado é um dentista para Uhum. falar. É um especialista da área. Mas se tu não tiver esse especialista e precisa de emergência, eu consigo desenvolver uma apresentação sobre saúde bucal tranquilamente, não com ideias minhas da minha cabeça. É claro que eu tenho os especialistas que eu acompanho, os dentistas que a gente, né, acompanha, a gente vai buscar nessa fonte, né? Eu não vou sair falando qualquer coisa. Não é isso. Claro, se você tiver um profissional da área para falar, é ainda melhor. Mas eu tenho essa habilidade de conseguir discorrer sobre diversos assuntos, sobre diversos temas, em diversos locais, como, por exemplo, agora a internet.
que era uma coisa que eu nunca imaginei, né? Até a pandemia, eu entrei para a internet durante a pandemia. Até a pandemia, minha comunicação era toda presencial, em eventos presenciais. Legal. Antes da gente começar a entrar numa parte mais técnica, né? Porque o tema da nossa live hoje é como perder o medo de gravar e falar em público. Antes de entrar em uma parte mais técnica, de dica, tudo, eu vejo que assim, você tem mais esse lado do dom. Eu fui no esforço, mas no esforço de não ter assim dom nenhum, mas eu falo, não, eu tenho que treinar isso porque eu quero. Qual foi a minha motivação principal? Meu pai, ele não era palestrante, meu pai não era nada disso. Só que o meu pai era o cara engraçado da roda. Meu pai era aquele cara que tinha de cor sei lá quantas piadas, tinha de cor o CD de piada inteiro, e ele é aquele cara que na rodinha contava piada e fazia todo mundo rir. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu queria isso dele. Nossa, meu pai consegue fazer todo mundo rir, que top. Olha, ele conta piada. E aí, assim, para quem me conhece, sabe que eu sou bem tímido. Que assim, eu sou o cara que prefere estar no canto, sentado, fazendo nada. Mas dependendo da onde eu tô, se for assim, sei lá, com amigos, ou quando eu tava na época da escola, que eu tava na perua, eu gostava de ser o palhaço da turma. Aquele cara que faz aquele comentário quase que do Chaves para fazer todo mundo rir, sabe? E aí eu peguei isso do meu pai, eu quero aprender a contar piada. E eu lembro que quando eu era pequeno, não sei se você tá me ouvindo, tá? Você travou para mim. Mas, ó, Tô te ouvindo. eu lembro que quando eu era pequeno, eu sei lá quantas horas de DVD de piada eu já ouvia até hoje com o meu pai. Quando a gente saía, eu lembro que meu pai ia buscar o meu irmão na academia, meu irmão fazia luta. E a gente chegava lá, sei lá, acho que uma hora antes dele sair, meia hora antes, e meu pai ficava eu e o meu pai no carro, ou a gente ficava ouvindo música, ou a gente ficava ouvindo DVD de piada. Claro que a gente só ouvia longe da minha mãe, porque tinha muita piada pesada lá. E aí, assim, não era piada para uma criança de, sei lá, Famoso. 9 anos, mas era coisa de pai, Tá mais sério antigo, mesmo. sabe? Não tem. Minha mãe, eu acho que não vai ver essa live depois, então eu sei que eu posso contar aqui agora. E aí eu lembro que, assim, era muita piada suja, tipo, pesada, mas eu ficava ouvindo e eu lembro que eu não ficava prestando atenção só na piada em si. Tanto quando eu estava ouvindo piada, quando eu estava vendo algum programa de TV, quando eu estava vendo algum vídeo, eu lembro que eu não ficava prestando atenção só no assunto. Eu sou daquele tipo de pessoa que aprende muito ouvindo e principalmente olhando. Então, tem coisa que eu faço hoje se você for fazer qualquer coisa e eu ficar prestando atenção, olhando, eu acredito que eu consigo fazer quase igual, sabe? Porque eu aprendo muito vendo. E eu lembro que eu ficava vendo muito vídeo, muita piada, DVD de piada, tudo, e eu ficava prestando atenção no jeito que a pessoa falava. Então, do jeito que ela estava falando que ela não ficava falando só com uma pessoa, então eu via que para a pessoa cativar mais, ela falava olhando para várias pessoas. Aí então eu falo 2 segundos olhando para uma, aí eu olho para outra pessoa no olho, aí eu olho para outra, aí eu não vou ficar parado, eu vou me mexer mais, né? Eu vou usar minhas mãos. Se eu quiser dar ênfase em algo, eu uso gestos, eu ando de um lado, eu ando para o outro. Eu lembro que eu ficava observando isso tudo. E eu lembro que quando eu ia, foi isso que me ajudou a conseguir ser um dos palhaços da turma de sempre fazer todo mundo rir por conta disso, porque eu ficava olhando, então ele fala desse jeito, então quando eu tiver algum comentário eu espero ficar em silêncio e eu solto desse jeito. Então eu conseguia fazer dessa forma. Então assim, no meu caso foi com esforço e vendo muito. Vendo muito e assistindo muita coisa e vendo pessoas, ouvindo bastante. E eu lembro que eu já recebi vários elogios de gente falando, meu, você fala muito bem em público. Nossa, no seu vídeo você consegue ser muito claro. Só que eu já treinei tanto, mas eu já treinei tanto, que quem vê um vídeo hoje não sabe a quantidade de horas que eu passei treinando, até falando sozinho.
Eu lembro, eu lembro de uma. O meu primeiro empreendimento foi numa empresa de marketing multinível. Eu comecei no meu primeiro empreendimento com o grupo Rinodê, que eu acho que você já deve ter ouvido falar. E eu lembro quando chegou o dia de eu fazer a minha primeira apresentação. Porque como eu queria trazer pessoas para a minha equipe, eu tinha que treinar a apresentação do plano de negócios e eu tinha que e eu já estava com a primeira data marcada. E eu lembro que eu tinha marcado com um rapaz, eu não tô te vendo, tá? Eu acho que ficou sem luz aí. Eu tô Eu sem tô vendo. energia. Deu um Você tá blackout no. geral na cidade. Ixi. Tá, mas você tá com bateria aí, né? Tô com bateria. Não, perfeito então. E aí eu lembro que eu já tinha marcado a minha primeira reunião, que ia ser com um rapaz da faculdade. Era, sei lá, umas 10, 11 horas da noite. Eu tinha marcado com ele antes da aula no dia seguinte, então eu tinha menos de 24 horas para treinar. A apresentação inteira, porque como eu não tinha as manhas do negócio, como eu não sabia apresentar direito, eu eu queria apresentar o plano inteiro, que ia dar mais de uma hora falando. E eu lembro que na noite anterior eu fiquei mais de uma hora falando, olhando para o interruptor, como se fosse o menino na minha frente. E eu não lembro qual foi não lembro o nome dele, mas vamos por aqui que era Samuel. Eu conversando com o interruptor na parede, como se fosse o Samuel, olhando para ele, falando tudo. Com o papel na mão, caneta, olhando para a parede, falando: Samuel, você sabia que se você vendesse isso, 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 não, não. Ah, e aí eu ia reagindo como se ele estivesse respondendo. Então, assim, a pessoa que vê algum vídeo hoje e fala: Nossa, como você fala bem, não sabe que nos meus primeiros vídeos, antes de eu postar aquela versão final, tinha uns 10 vídeos antes que eu estava gravando que deu errado. Não sabe que eu ficava uma hora falando para a parede treinando. Não sabe que eu ficava em casa sozinho treinando, falando sozinho. E eu lembro que eu falava tanto sozinho, que essa aqui, se minha mãe tivesse na live, ela ia poder confirmar. Eu falava tanto sozinho que a minha mãe cogitou de me levar no médico achando que eu estava ficando louco. Porque eu falava Acontece. muito sozinho mesmo. Eu lembro de um dia que eu estava no banheiro, falando sozinho. Voltou. Voltou. Eu lembro de um dia que eu estava no banheiro falando sozinho. E aí eu fui dormir. Eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão mais velho. Passou coisa de um minuto. Minha mãe entrou no quarto e ela perguntou pro meu irmão mais velho por que ele tinha chamado ela. Aí ele apontou para mim e disse, ó, ele tava falando sozinho de novo. Ou seja, eu tava falando tanto sozinho no banheiro que meu irmão mandou mensagem para minha mãe pedindo ajuda e ela foi lá, tipo, ela foi lá me dar uma bronca. E até hoje eu sinto muita dificuldade, principalmente quando eu tô ficando nervoso ou quando é algo que eu não tenho muita facilidade para falar, eu ainda gaguejo, que é algo que eu venho desde pequeno, não lembro desde quantos anos que eu comecei, mas sei lá, foi nos meus 7, 8 anos. E assim, hoje está muito melhor. Quem olha hoje fala, nossa, você não é gago, mas eu sei o quanto que eu tive que treinar e treino até hoje e tenho que driblar, tenho que pensar em palavra diferente para falar. Então, assim, quem tá vendo não sabe aquele esforço que tem. Então, o seu caso, você conseguiu ficar bom nisso, primeiramente por causa de dom, mas você teve que treinar muito. O meu foi 100% esforço, porque o rapaz tímido e gago, hoje tá gravando vídeo, já dei palestra, e eu sei o quão difícil é. Agora, se você puder dar uma dica assim, a dica principal de, você precisa falar em público, você precisa gravar um vídeo, você precisa falar em live, sei lá, que seja uma entrevista de emprego por chamada de vídeo. E a pessoa está muito nervosa e é uma pessoa que tem ansiedade. Qual é a sua principal dica para falar, você está nervoso, não sabe o que fazer, mas você precisa falar. O que você recomendaria para a pessoa fazer? Vamos lá. Henrique, a comunicação a gente sempre tratava no passado como a arte e a técnica da oratória, né? Acho interessante como eles usavam muito essa expressão. Hoje, eu uso muito a expressão comunicação,
que é a mesma coisa da oratória, só que a comunicação ela se dá em diversos níveis. Então veja aqui, agora é vídeo, é internet. Mas antes de mais nada, para você se dar bem na sua comunicação, você precisa entender qual é o nível da sua comunicação naquele momento. Você vai fazer uma transmissão ao vivo? Você vai gravar um vídeo para postar depois? Você vai falar para o público presencial com número X de pessoas? Então, qual é o teu nível de comunicação? Para cada nível de comunicação, tu vai agir de uma forma. Por exemplo, nessa live aqui, eu estou sentado. Eu não costumo fazer live sentado. Mas para o teu momento, tem que ser sentado, tem que ser mais acomodado, né? É um espaço mais reduzido. Normalmente, as minhas lives eu apresento em pé. Eu estou falando diretamente com o som do celular. Então, eu não estou usando falsete na minha voz. Entendeu? Porque eu não estou com o microfone. Quando eu apresento, quando eu pego o microfone para falar, dependendo da minha apresentação, eu uso falsete. Só não uso falsete quando tenho que dar palestra. Então, primeiro é entender qual é o teu espaço. E falsete seria? Hã? Falsete seria? Entender qual é o teu espaço. Primeiro seria entender qual é o teu espaço, qual é o teu público, Não, para te saber eu falo o falsete. O falsete, ele é mais ou menos assim. Aqui é a minha voz natural. Uhum. Isso muitos músicos utilizam. Aqui é a minha voz natural. Mas o falsete é quando você disfarça a sua voz. Por exemplo, eu estou aqui falando contigo naturalmente. Mas se tu disser aí para mim, Valdenilson, vende meu peixe aí. Aí eu já vou falar, né? Vender o peixe aqui significa fazer uma propaganda tua, né? Divulga aí meu material. Aí eu tô aqui na porta com o microfone na mão e aí eu já vou falar, aí já vou usar o falsete. Atenção, senhoras e senhores, a partir de agora você vai conhecer Henrique Alves, o cara que é referência em tráfego pago em todo o Brasil. Percebeu a diferença? Então, essa é a situação. Por exemplo, por que tu precisa entender o teu espaço? Para te usar a tua postura correta. Como agora é live, nossa transmissão sentada. Se eu tivesse num palco, em pé. Não tem como tu tá. Então a primeira dica é isso, é tu entender o teu espaço. Entender para quem tu vai falar, onde tu vai falar, o que tu vai falar, qual é o teu assunto. Por exemplo, aqui é uma live, eu vou agir naturalmente. Se fosse uma propaganda, eu já vou agir já de modo a cativar o outro a adentrar no espaço da loja, a adentrar no espaço do comércio, aí conhecer aquele produto. Então, para quem vai falar em público, primeiro entende para quem tu vai falar. Aí tu vai moldar a tua apresentação para aquele momento. É live? É de um jeito. É apresentação presencial? É palestra? É uma outra forma. É uma apresentação de um show? É outra forma. É uma gravação que tu vai fazer, o vídeo vai deixar gravado para postar depois? É outro estilo. Legal. E esse lance de, antes de responder uma pergunta que teve aqui, até uma dica minha agora, né? Que completando com isso que você disse, de você conhecer o público, eu completo dizendo, se conheça também. Porque eu sei que se eu for querer falar mais rápido, eu acabo gaguejando. E às vezes eu tento falar mais rápido para não gaguejar, mas o que faz eu gaguejar é o fato de eu tentar falar mais rápido. Então eu sei que independente da plateia que eu tiver, eu tenho que falar devagar. Se eu tentar acelerar, a chance de eu travar vai ser muito grande. Eu fiz uma pergunta para você agora há pouco que pode ter assim não sido uma pergunta tão clara, que a minha pergunta para você foi: e falsete seria? Só que eu ia te perguntar, e falsete seria o quê? Mas eu senti, por me conhecer, eu senti que se eu fosse falar o quê, eu iria travar. Iria sair o. Então eu parei no seria e eu coloquei a entonação da pergunta no seria. Então, assim, tem que ser um pensamento rápido, porque você se conhece, então eu sei que, eu tenho certeza, se eu fosse falar, e falsete seria o quê? Agora, como eu não precisei te cortar, eu respirei e eu pensei na pergunta, saiu. E falsete seria o quê? Só que na hora que você estava falando, eu precisei falar de uma vez. Então, a única coisa que conseguiu sair foi, e falsete seria?
Então, quando você conhece o seu corpo, a sua fala, tudo fica muito mais fácil. Então, Mas, se a pessoa sabe que, meu, eu fico muito nervoso se eu olhar nos olhos. E se ela olhasse pro meio da testa, que eu sei que já foi uma dica que você me deu em uma das reuniões que a gente fez. Meu, você tem vergonha de olhar no olho? Que isso é coisa que eu já usava lá, que eu já usava há muitos anos atrás. Tem vergonha de olhar no olho, igual eu tô olhando agora pro meu olho, mas se eu olhando pro meu olho como se fosse uma outra pessoa, eu iria ficar nervoso. Então eu olho pra cá, ó. Eu olho pra cá, que aí eu não olho pro olho e consigo falar um pouquinho melhor. isso. Agora, teve uma pergunta aqui que, assim, quem mandou essa pergunta foi a minha esposa. A gente é do digital. E tem uma coisa que a gente tem muito medo de fazer, que é, na hora que estiver falando, ou seja fazendo uma pergunta em um evento, ou seja numa live, seja num vídeo, a gente tem muito medo de ser prolixo. E a gente tem medo de ser prolixo, para quem não sabe, se eu explicar errado, você me corrige. Prolixo é aquela pessoa que ela não consegue ser objetiva na fala dela. Ela fica enrolando, ela fica dando voltas e ela não consegue encerrar ali o raciocínio dela. E E, acaba que nem faz e pergunta, né? acaba que nem faz. E quando faz, ela já enrolou tanto que as pessoas nem lembram mais. E a gente tem muito esse medo porque de todas as vezes que a gente viu algum evento, que a gente comprou algum curso que teve algo ao vivo e a gente vê as outras pessoas fazendo pergunta, quando a gente está do lado de cá, a gente vê o quão chato é a pessoa ficar enrolando, ou a gente sabe o quão chato a pessoa estar falando em um vídeo e ela não conseguir ter um raciocínio lógico. E aí, assim, a gente tenta ouvir, dependendo da pessoa. A gente fica no vídeo mais por respeito, e só que a pessoa que está do lado de lá não sabe. E o medo que vem na nossa cabeça que vai precisar falar é: e se eu for aquela pessoa chata? E se eu for aquela pessoa que não sabe ser direto? Você tem alguma dica para isso, para aquela pessoa que ela é prolixa ou ela tem medo de ser prolixa se ela precisar falar em público? Henrique, você já respondeu. Eu não sei se tu percebeu, é bem interessante, é a Daiane França, né? Acho que a pergunta é dela. Obrigado pela pergunta. Mas aí é simples. Para não ser prolixo, para não ficar enrolando, aqui eu falo muito encher linguiça, eu uso essa expressão nas palestras. Para de encher linguiça. Para não ser isso, é ser direto. Mas, antes de ser direto, é saber o que você quer. Você quer perguntar mesmo? Você tem uma pergunta séria para fazer ou você quer aparecer? Porque não sei se você já percebeu, tanto nas reuniões de trabalho, nas empresas onde eu já trabalhei, nos locais onde já fui fazer palestra, na escola, tem sempre aquele que faz pergunta. Mas por qual motivo ele está querendo fazer pergunta? Então, para não ser prolixo, é você realmente ter uma dúvida. É você. A pergunta só acontece se você tem uma dúvida. Não existe pergunta se você está com tudo claro, se você entendeu tudo da exploração, se você não. Então, o que existe talvez seja uma contribuição. E aí é muito simples. Quando você está numa reunião, quando você está numa palestra, num auditório, e você quer fazer uma pergunta, faça a pergunta. Se você não quer, você levanta a mão e pergunta se pode dar uma contribuição. Se pode acrescentar algo na informação que já foi dada. É a melhor maneira de não ser prolixo. Porque se você só quer falar, se você só quer aparecer, se você também só quer contribuir seriamente com algo, e diz que vai fazer uma pergunta e fica enrolando, 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 fazendo uma palestra ao lado do palestrante, aí já era. Um exemplo prático disso seria se agora a gente tivesse um exemplo no palco ou na frente da sala de aula falando sobre isso, falando daquela pessoa que ela não consegue que ela não consegue ser objetiva na pergunta, que ela não consegue isso, isso, isso. Aí aquela pessoa na sala que quer se aparecer levanta a mão e fala: "Ah, isso aí seria ser prolixo, né?" Tipo, ela só quer mostrar que ela sabe. Só para É mostrar só para que mostrar ela que sabe. ela estudou, que ela é a Exato. melhor aluna da sala, e aquela pessoa chata, que quase ninguém gosta. Que quando a pessoa fala algo, todo mundo fala: "Ah, lá vem de novo a Lá vem chata." ela de novo. Já vi muito, só que como a gente trabalha muito com o público, eu também aprendi a lidar com isso, né? Então,
Tem uma outra situação, assim, uma dica muito simples, que se a pessoa, se você está fazendo tanto a sua live ou a sua palestra, que é muito comum em palestra, é muito comum nas aulas, é muito comum nas rodas de conversas, a pessoa que surge somente com essa intenção. Ou às vezes, até para te derrubar, sabe? Para saber se tu tá por dentro do tema. Tem aquelas pessoas que, não, vou testar, vou perguntar, que é para saber se ele tá por dentro do tema mesmo, né? É muito simples, tu lidar com isso. Se a pessoa perguntar, se a pessoa enrolar muito, seja direta para ela. Pergunte, olhando nos olhos, com, não com sarcasmo, tá? Não com falsidade, nem com deboche, mas seriamente pergunte. Você pode repetir sua pergunta? Eu não entendi. Simples. A pessoa ali, ela vai ser desmontada. Ela não vai conseguir perguntar novamente. Ela não vai conseguir repetir tudo que ela falou. Pronto. Ela vai encerrar o assunto. Agora, se ela realmente perguntar, responda. Tá aí uma coisa que me quebra muito. É a pessoa falar que não entendeu e pedir para repetir. Mas aí é um caso pessoal meu, por quê? Às vezes eu quero te fazer uma pergunta. Dependendo do que eu vou te perguntar, eu me conhecendo, eu sei que vai travar. Eu, na minha cabeça, eu já penso que vou falar, eu falo, putz, se eu for falar com essas palavras aqui, eu vou travar. Se eu não acho outras palavras para encaixar, eu respiro, treino e aí eu pergunto. E às vezes eu preciso treinar para pedir uma informação na rua. Então, se eu quero perguntar, onde fica o ponto de ônibus mais próximo? E eu sei que eu vou travar, mas eu preciso perguntar dessa forma, aí eu treino onde fica o ponto de ônibus mais próximo, onde fica o ponto de ônibus mais próximo. Aí eu chego em alguém e falo assim, Fera, onde fica o ponto de ônibus mais próximo? Se ele fala o quê e eu tenho que repetir, eu falo, putz, eu tô há 5 minutos treinando para não gaguejar e a pessoa pede para eu repetir, aí é fogo. Quero uma É, dica sua. Ó, eu quero uma dica sua, deixa eu ver até se eu acho aqui no meu perfil. Mas se eu não achar, eu pergunto direto. Eu quero saber, que eu tô com o meu perfil aberto aqui, que eu quero mostrar algumas coisas enquanto a gente está falando, que é assim, ó, sobre esse dia aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, sobre esse dia aqui. Aqui foi uma palestra que eu dei eu, a minha esposa e mais 2 colegas nossos. A gente foi na prefeitura de Jandira e a gente foi dar essa palestra aqui. Nessa hora aqui, que assim, ó, eu estava sentado, não lembro quantas cadeiras tinham, mas eu só lembro que que eu sabia que eu ia ser chamado, eu já estava respirando, já estava me preparando para entrar. E aí eu vi que não tinham tantas pessoas assim. Tinham várias fileiras, só que tinham várias cadeiras em branco, e o tema era vida e profissão, então era mais adolescente que tinha, mas assim, chutando, eu acredito que chutando alto devia ter umas 60, 70 pessoas. Falando não parece ser muito. Eu quando eu estava indo para frente, que eu estava meio que contando ali quantas pessoas tinham, não parecia ser muitas pessoas. E aí eu pensei, pô, não tem tanta gente assim. Então eu consigo falar de boa. E aí o que aconteceu? O cara me chamou, eu fui lá na frente, peguei o microfone. Quando eu virei para a plateia, aquelas 60 pessoas parecia 600, parecia 6.000. Eu acontece. falei, nossa, a perna ficou bamba, minha garganta ficou seca. E aí o que eu fiz? Eu consegui dar uma enrolada, porque eu já venho treinando isso desde a época da escola, quando eu ia na frente apresentar trabalho, quando eu fazia gracinha. E aí, o que eu fiz? Antes de começar, eu perguntei se eu podia pegar as águas que estavam ali no canto, e antes de começar a falar, eu fui abrindo uma água porque eu fui tomar. E aí, enquanto eu estava abrindo a água, eu percebi que tava difícil abrir com uma mão só. E aí o que eu fiz? Bem rápido, eu tive que improvisar. Se tem uma coisa que eu posso, assim, falar de uma forma modesta, que eu sou bom, é de improviso. Então, eu vi aquele tanto de gente, eu falei, nossa, já tinha esquecido de um monte de tema que eu ia falar.
No canto estava cheio de água. Pedia a autorização para o dono lá do espaço se eu podia pegar um copo d'água. Ele disse que sim. Correr lá. Quando eu fui abrir, não dava para eu ficar sem falar e pôr o microfone no púlpito, então eu tinha que abrir com uma mão só, tava com dificuldade. Aí eu tive que improvisar pela segunda vez, que eu já tava nervoso pelo que eu ia falar, tava nervoso com a água, que eu não tava conseguindo abrir. E aí o que eu pensei, eu vou fazer o que eu faço de melhor e que mais me acalma. Eu vou fazer uma piada para as pessoas rirem. Se as pessoas rirem, quando eu faço piada aqui, todas as palestras que eu fiz até hoje, eu vou até mostrar de novo. Ó, teve essa palestra aqui que eu fiz, teve essa palestra aqui que eu fiz e teve essa palestra aqui que eu fiz. Todas as palestras eu comecei contando uma piada, só que o que as pessoas não sabem, que eu vou até revelar um segredo meu. Eu não conto a piada para as pessoas, eu conto a piada para mim. Porque se eu conto uma piada e as pessoas dão uma risada, aí eu vejo que o pessoal já está me aceitando mais e eu já fico mais tranquilo. Então eu estava nervoso com a água nesse dia, estava nervoso com a plateia, pensei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa para o pessoal rir. E aí, para minha sorte, a minha esposa palestrou antes de mim. E aí, como tinha só adolescente, eu já comecei falando. Pessoal, só para deixar claro, antes de vocês irem no arroba da Daiane e mandar mensagem para ela, saiba que ela é a minha esposa, viu? Aí o pessoal deu risada, eu dei risada junto, fiquei mais leve, consegui abrir a água, tomei, e aí eu fui lembrando de vários tópicos que eu ia falar lá. Então, assim, para mim, eu consigo ir no improviso, ver se tem algo próximo, e um dos meus mecanismos é contar piada, é fazer as pessoas darem risada, e aí eu consigo falar melhor. O que você aconselha para se a pessoa der um branco? Porque eu sei que o que dá mais nervoso não é o branco em si. É você tentar lembrar e ver que tem, sei lá, 10, 15, 100 pessoas te olhando e aí você suando frio e todo mundo te olhando pensando, putz, será que ele não vai falar nada? Isso quebra mais ainda. E nesse caso, aí eu quero saber, o que você com a sua experiência faz, se é que isso acontece com você hoje ainda, e o que você recomenda para quem está começando ou para quem não tem tanta experiência? Henrique, tu é um cara diferenciado, porque a estratégia de contar piada não dá certo para todo mundo, não. Tu é uma exclusividade, viu? Porque olha só o risco. Você já tá nervoso, né? Você já tá assim, a flor da pele. São os primeiros 30 segundos. Isso, todos os técnicos em oratórias falam isso. Os primeiros 30 segundos vão definir todo o restante do seu trabalho. E ali os nervos, os seus, que é o palestrante, estão à flor da pele. Né? E tu não sabe como o público vai te receber. Agora imagina, tu tava com uma plateia ali mediana, adolescente, já ali transitando, né? É um risco muito grande, porque tu sabe, os adolescentes, eles são exigentes, né? Tu, não, vou falar para público adulto, doutores. Às vezes é bem mais fácil do que falar para adolescente. Adolescente é muito exigente. Eu dei aula, fui professor 10 anos em sala de aula, eu sei como é isso. Mas vamos lá, a tua estratégia, para mim, não dá certo. Olha o risco. Primeiro risco. Parabéns, que bom que para você dá certo, não é para todo mundo. E a pessoa que vai fazer a sua apresentação, ela tem que avaliar isso antecipadamente, como você já avaliou, como você já percebeu que funciona. Porque a piada, tu podes cair no erro de não tornar aquilo engraçado. Para ti é ótimo, para mim não. Eu não sou um piadista nato. Algumas piadas dão certo, outras não. Então, para ti a piada dá certo, para muitas outras pessoas pode dar, mas para 90% não vai dar. A não ser que seja como você, ou como o professor de redação que tem aqui no canal, o professor Mirituba Lobato, ele é um contador de piada excelente. O risco principal é tu contar a piada, tu não ser engraçado, a plateia não ser recíproca, eles não vão gostar, eles não vão rir e o que já estava ruim fica pior. Que é a tua postura ali na frente. Aí já tá suando, vai começar a escorrer, né? Aqui. Aí um lencinho já não dá, tem que ser uma toalha toda.
Esse é o pior risco da piada. Agora, no meu caso, eu começo discorrendo sobre um assunto que eu conheço bem ou um assunto do momento. Por exemplo, antes de vir para cá, a notícia da hora foi, infelizmente, o acidente com o avião que provavelmente tenha morrido mais de 60 pessoas. Então, tu tens que estar antenado, porque no momento que tu adentrar no palco, se aquele for o assunto do momento, usa essa estratégia de tocar no assunto do momento para passar aquele minuto de ansiedade. O assunto do momento, o tema, o futebol é outro risco, mas é muito bom o futebol, porque na plateia sempre tem. Aqui no Pará, por exemplo, é Remo e Paysandu, e eu sou paysanduísta, que é o melhor, né, do norte. Então eu logo falo do Paysandu. O pessoal do Remo quer levantar, mas eles percebem que precisam ficar para defender o próprio time, aí não levanta, tá entendendo? Aí fica muito interessante tu usar ali uma brincadeira com o futebol, perguntar quanto foi o jogo, dizer, ó, fulano ganhou, tá indo bem, parabenizar, né, o time que tá ganhando, mesmo que não seja o teu time. Então, essas estratégias eu costumo usar. A que eu usava mais mesmo era tratar, por exemplo, eu ia falar sobre drogas. Eu tratei muito esse assunto com adolescentes, né? Drogas, sexualidade na adolescência. Então eu via qual era o assunto do momento ali naquela região dos adolescentes, quando eu ia falar com eles, eu entrava nesse assunto primeiro e eu entrava falando sobre ele, perguntando, vocês viram? Estão cientes? Estavam lá? Aconteceu assim? Olha, realmente o rapaz do futebol quebrou a perna e tal, tal. Então ficava muito mais fácil eu ganhar eles para que eles me aceitassem ali naquele primeiro minuto de ansiedade, que é onde dá o branco para te poder entrar no teu tema. Parabéns pela estratégia da piada, porque realmente são poucos que conseguem. Só os melhores conseguem usar a estratégia da piada. Vou te falar, comigo não funciona não. A piada já acontece do meio para o final. Do meio para o final eu já começo a utilizar. Mas antes, no início, eu não faço, senão eu saio, eles me mandam embora antes. Rapaz, então se é você que tá falando, então eu vou até dormir melhor hoje, viu? Fique tranquilo que Mas tá indo assim, ó, bem. lembra que eu, treino piada com meu pai desde que eu era pequeno. É incalculável a quantidade de horas de piadas que eu ouvi, tanto do meu pai quanto dos DVDs que a gente ouvia Tá junto. bem Eu preparado. lembro de um DVD de piada que o meu pai tinha, que eu devo ter assistido, sei lá, umas 4, 5 vezes. Assim, eu sabia várias piadas de cor já. Então, assim, é algo que eu treino desde pequeno, para mim é algo um pouquinho mais fácil. E tem o lance também da improvisação. Então, como que eu penso? Eu vou fazer isso. Se essa piada der certo, eu vou para minha palestra. Se essa não der certo, eu tenho a minha piada reserva. Vou dar um Hum, exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou em uma plateia que é um pouco mais difícil. Fiz uma piada para ser um quebra-gelo, ninguém riu. Climão. Ficou aquele climaço, principalmente para mim. Qual é a minha piada reserva? Pessoal, desde que eu era pequeno, eu tinha duas opções de carreira, ou comediante ou palestrante. É por isso que eu tô como palestrante. Então, assim, a minha piada reserva já é para quebrar aquela minha outra piada. Só que aí, como vai ser uma piada falando de mim, a chance de sair riso vai ser maior. ser Você riu. maior. A chance de pelo menos uma pessoa da plateia rir vai ser grande. Lembro de algumas piadas que eu fiz, que aí eu vou até abrir o ouro, porque tá no meu perfil. Quem ainda não me segue, convido a descer lá embaixo e ver as palestras, mas eu lembro de cor como que eu comecei elas, que foi. E antes de contar, se possível, se a gente está agregando em pelo menos uma coisinha na vida de vocês, envia essa live para pelo menos uma pessoa. Só uma. Só aperta no aviãozinho lá embaixo, só para uma pessoa, Mano, que vai ser massa. Eu lembro das minhas piadas que, assim, são piadas que a chance de dar errado é tão pequena que dá para qualquer pessoa usar. Um exemplo, eu lembro da minha primeira. Eu percebi que era um espaço pequeno. Antes das palestras começarem, as pessoas já estavam conversando. E eu percebi que era gente que não se conhecia, mas estava meio que fazendo uma amizade ali no evento. Ah, mas você trabalha com isso, que legal e tal. Então eu vi que o pessoal já estava mais leve. Não era aquele negócio de ninguém se conhece.
Porque quando ninguém se conhece, às vezes você acha a piada engraçada, mas você não vai rir porque você tá com vergonha. Mas se você tá com um amigo do lado, você ri, que você grita e tal. Então eu Solta, vi que né? o pessoal já estava mais leve. O que eu falei, e eu realmente estava muito nervoso nesse dia. Eu peguei o microfone e tinha, sei lá, 12 pessoas. Só que quando você tá na frente, 12 parece muito mais. E aí eu falei bem sério com eles. Eu perguntei muito sério, assim, pessoal, tem algum médico aqui hoje? E eu perguntei sério. Você travou pra mim, mas. Ah, não, você tá. Se você só tá concentrado. Eu sou Achei que assim. você tinha travado, mas aí eu vi você piscando. Eu perguntei serinho, pessoal, tem algum médico hoje? E o pessoal viu que era sério. Aí um olhou assim pro lado, não. Aí eu, não? Tá, mas vocês sabem me dizer se quando a pessoa tá prestes a ter um infarto, se é o braço direito que dói? Aí eles já deram risada. Aí uma pessoa lá disse, não, é o braço esquerdo. Ou se é o esquerdo, disse não, é o outro. Enfim, eu lembro que eu tinha falado do braço errado. E eu falei o braço errado de propósito. Porque eu sabia qual era o braço. Antes de entrar, eu pesquisei bem rápido. Quando a pessoa está tendo infarto, qual é o braço que dói? Não lembro, mas vamos supor que é o braço direito. Então lá na frente eu disse, sabe me dizer se quando a pessoa está quase tendo um infarto, se é o braço esquerdo que dói? Aí uma pessoa disse, não, é o braço direito. Aí eu, ufa, então eu tô tranquilo. A gente pode seguir. Deu certo com eles. Uma outra, eu vi que tinha adolescente. Adolescente, essa não ia dar certo. Mas o que eu fiz? A minha mulher palestrou antes. E adolescente fala, meu, tá com os hormônios à flor da pele, se vê que tem uma moça bonita já vai querer mandar mensagem. Então eu já cheguei quebrando isso. Eu disse, pessoal, nem adianta entrar no perfil dela para mandar mensagem, porque é a minha esposa, viu? Pronto. Uma outra que eu fiz, que essa eu não conhecia o pessoal, achei que ia ser um pouco mais difícil e não ia dar para usar aquela do braço de novo, porque tinha algumas pessoas que estavam na primeira, que estavam na primeira. E aí o que eu fiz? Eu pedi para uma pessoa ficar gravando para mim. Quando o rapaz lá, o MC, me chamou, falou: Henrique vai falar sobre tal coisa. Aí o pessoal bateu palma. Aí eu peguei o microfone. Primeira coisa que eu fiz: pessoal, bem rápido, tem como vocês bater só mais uma palma? Todo mundo achou estranho, mas eles, bateu palma. Aí quando eles terminaram, eu disse: é que eu tô gravando e eu queria mostrar para minha mãe que pelo menos uma salva de palma eu tive. Todo mundo caiu, e aí deu risada. Não E vou aí, usar, assim, tá? Tem pode, pessoas para usar. pode usar que a chance dessa falhar é muito baixa, é quase zero. Então pode usar. E aí, de novo, a piada não foi para eles, a piada foi para mim. Então, eu sabia que eu ia falar em público, que eu ia estar nervoso, a chance de eu travar ia ser muito grande. Então, eu gosto de começar com uma piada e quando falando sobre aquele lance que você comentou alguns minutos atrás, que a pessoa ela precisa falar de um assunto que ela domina. A chance de dar branco e sair ruim de um assunto que você domina é pequeno, porque se você esquece o começo da sua palestra, mas sabe pelo menos o tema que você vai falar ou o tema do seu trabalho, você já é bom naquilo. Se eu fosse chamar para ir na frente e apresentar algo que eu não sei, que eu não conheço, nossa, mas eu ia ficar muito nervoso, a chance de sair ruim ia ser grande. Mas eu só procuro falar de temas que eu sei, de temas que eu conheço, que foi o que eu fiz com o meu primeiro vídeo. Que aí aqui eu acho que já dá para a gente entrar no tema das pessoas que até querem gravar, querem levar a mensagem delas para a internet, querem empreender, mas têm vergonha. Esse é o meu primeiro vídeo, ó. Esse vídeo aqui, ele foi postado no dia 30 de dezembro de 2020. Faz tempo. E eu falava mais ou menos assim, ó. Eu falava baixo, eu tinha medo da câmera. Tem vídeo que eu falo que eu tô com o olho arregalado, que parece que eu vi um fantasma. E aí, esse aqui foi o meu primeiro vídeo. E por ser o meu primeiro vídeo, ó, deu 220 views, eu tinha, acho que nem 200 seguidores. E deu mais quantidade de views do que eu tinha de seguidores. Nessa época não tinha o Reels. Para quem sabe, o Reels, quando você posta,
ele tem a chance de levar para as pessoas que não te seguem. Aqui não tinha. Não lembro se eu não tinha nem 200 ou se eu tinha 200 e pouco. Eu sei que assim, foi para quase todos os meus seguidores e deu 14 comentários. Que para quem está começando também é muito bom. E eu resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque eu tinha feito um curso e o cara estava incentivando a gente a gravar vídeo. Eu não sabia do que eu ia falar. Eu não tinha tema específico. Assim, o meu perfil antes, se você for ver, era um perfil de coach, só tem frase de efeito. Só frase de efeito, só frase de efeito, assim, de coisa prática mesmo, você não aprende quase nada. Eu estava fazendo faculdade de educação física e eu sou um cara que eu gosto de cuidar da minha saúde e uma das formas de você cuidar da sua saúde é você cuidar da sua postura. Pensei, eu preciso cumprir o que o curso está pedindo, que é gravar, e eu preciso gravar algo e eu preciso falar de um tema que eu sei. Pensei, eu vou dar uma dica de postura. Por quê? Porque eu já me machuquei muito por ficar com a postura errada, então eu vou ajudar as pessoas a ficarem com a postura certa. E aí o que eu fiz? Eu passei um exercício que, inclusive, esse exercício eu posso passar para vocês aqui agora, que é. E aí eu quero até pedir para você fazer comigo, que é. Tô Põe a pronto mão aqui. aqui na sua cabeça. Agora sobe a sua mão só um pouquinho. Deixa o seu braço parado e tenta alcançar a sua mão com a sua cabeça. Assim, ó. Mas não vai. Se não vai, é porque você já estava com a postura certa. Se a Ah, então tá pessoa, bom. se a pessoa sobe a mão e ela consegue encostar, é que ela estava com a postura errada. Hum, Passei essa dica e, de novo, usei o toque do humor. Porque no meio do vídeo eu disse: você precisa cuidar da sua postura. Porque você já é feio. Se você ficar feio e torto, não dá. Nossa, mas isso foi o que mais Rick, essa teve é comentário. uma técnica da oratória também, né? No poder da persuasão. Essa Qual? estratégia da postura. Ah, não, não. Sim, sim. Tanto que eu usava quando eu ia estudar. Quando eu estava ficando cansado, que eu estava assim, que eu precisava estudar, aí eu percebia que a minha postura estava igual tá agora, torto. Então eu já me arrumava, e só o fato de me arrumar eu já acordava mais. E aí eu sei que quando a gente está com a postura certa, até a nossa voz ela sai melhor e a gente consegue falar mais. Então eu Verdade. usei o toque do humor, porque para mim, de novo, era uma válvula de escape para mim. Então hoje, se você vê o Henrique contando piada na live, o Henrique fazendo alguma gracinha, na maioria das vezes é uma válvula de escape para mim, mais do que para os outros. Claro que eu tenho esse negócio de gostar de fazer os outros rirem, mas é algo para mim. Então, o que eu fiz? Esse vídeo eu não sei quanto tempo eu levei para conseguir gravar, porque eu gravei muitas versões, muitas, 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 muitas. E assim, ficava uma pior que a outra. Essa que ficou a menos pior, eu disse, meu, vou usar, é o meu primeiro mesmo. E, sabe, tipo, dane-se. Agora, para quem tá no digital, a pessoa sabe que tem que gravar, tem aquele medo que a gente sabe que é o medo irracional, porque você tá olhando pro celular, não tem alguém te julgando ali. O que você tem para dar de dica ou para ensinar para a pessoa que trava com o celular, mesmo quando não tem ninguém ou não tem ninguém olhando? É só ela na sala e mesmo assim ela trava. Henrique, interessante, né? Vou mais uma vez aqui partir da tua fala. Acho interessante fazer essa live contigo porque tu não me dá trabalho. Tu entende do processo, né? Tu entende do processo. Então, veja bem, o que você falou, eu quero partir daí. Tu falou assim mesmo, um medo irracional, porque não tem ninguém te olhando, ninguém vai te julgar. Mas é um medo irracional, racional. Por quê? Porque tu vais postar. Não tem ninguém aqui te olhando, não tem ninguém para te julgar, mas quando tu postar, vão te olhar e vão te julgar. Então é um medo irracional, com total raciocínio, e é normal esse medo. Veja, Henrique, eu vim para a frente das câmeras durante a pandemia. Eu comecei a fazer vídeos durante a pandemia. Antes disso, não tinha noção, nem imaginava fazer. O que que eu fiz?
Eu peguei o que eu já entendia de comunicação no presencial, sem vídeo, sem nada, que é a técnica da comunicação, a técnica da oratória, a técnica da gesticulação. Tu percebe que quando eu falo, eu gesticulo muito, porque isso é natural de professor. Em sala de aula, tu não fica com o braço parado, não tem como. Eu peguei isso e aí eu fui assistir os melhores comunicadores do Brasil. E aí tu pensa, quem são os maiores e melhores comunicadores do Brasil? Cita aí um ou dois. Ah, o único, né? O Silvio Santos é Silvio um Santos, excelente. Uhum, Faustão, Luciano Huck. Eu uhum. fui para esses caras. Eu disse, peraí, eu vou ter que ver como esses caras se portam na frente das câmeras, porque eu também agora vou me portar em frente às câmeras. E era nas câmeras da igreja. Era live pro povo da igreja. Mas mesmo assim eu tive que entender. Respondendo a tua pergunta, qual é a dica, né, para a pessoa que vai começar a gravar, que está entrando no digital agora? Primeira, seja natural. Se você é um piadista, se utilize disso. Se você é como o Henrique, que a piada é sucesso, se utilize disso. Se você não é bom de piada, então deixa a piada de lado. Por exemplo, eu não sou muito piadista. Tu não sei se tu já observou, não tenho vídeos com piadas. O meu desafio a partir daqui é mudar um pouquinho também as minhas apresentações lá no Instagram, seguindo as tuas orientações, já que tu já me deu na nossa última reunião. Então, meu desafio é daqui dessa live poder postar mais situações diferentes do trabalho que eu faço, focar mais em informações sobre comunicação. Se você que está começando agora no digital não agir naturalmente, não vai rolar. Haja com naturalidade, fazendo as observações das suas falhas, corrigindo essas falhas e, claro, melhorando o que já é bom. Por exemplo, vai começar no digital agora, grava uma vez, grava duas vezes, se tu não gostar, apaga, faz de novo, não é mais aquela câmera fotográfica antiga, que era no filme, tu não podia fazer muitas fotos porque acabava, agora não tem limite, a memória encheu, joga tudo para a lixeira, esvazia tudo e refaz de novo, né? Então, não pense que hoje eu gravo vídeos, não pense que eu gravo um vídeo de uma vez só, não. Uma informação básica, uma promoção rápida, um vídeo de 30 segundos, eu gravo 3, 4 takes. Depois eu escolho um. Às vezes eu não tenho um, eu emendo, eu edito, né? Eu faço o emendo no outro. Então, você que está começando agora no digital, tem que fazer. Acho não, tenho certeza, porque ou você faz ou nunca será feito. O Henrique fala dos vídeos dele, né? Eu também já olhei os meus de antigamente, aí os que eu comecei. Eram horríveis, mas só vai ser bom quando começar ruim. Se não começar ruim, não será bom. Para ser bom, tem que começar mesmo sendo ruim. Deixa de lado os julgamentos. Aí eu te digo, o medo irracional acontece, mas é racional tu perceber que vai ser julgado. Não pensa que tu vai ser postado na internet, ixi, tá torto aqui. O outro vai ler, ih, ele gaguejou aqui. O outro vai olhar, olha a testa dele, no meu caso, né? Olha a testa dele. Vai ter. Agora uma dica importante, tá aqui no roteiro que eu coloquei para falar para vocês. Feedback. Peça o feedback dos seus amigos, peça o feedback dos seus familiares. Está gravando? Pega esse vídeo, posta ele. Escolhe um dos três, que tu gravou 3, 4, escolhe um, posta. Pede o feedback do teu. Eu tenho, graças a Deus, papai disse, uma linhagem de amigos. São vários amigos que eu tenho aqui, assim, bem próximo. E todos eles me dão feedback do meu material. É o Zezinho, é o Eládio, é o professor Benedito, a minha esposa, os meus irmãos, todos eles me dão feedback. Quando tá bom, eles me dizem que tá bom. Quando tá ruim, eles também vêm e me dizem que tá ruim. Bodinho, tem que melhorar aqui. Tem que, tá entendendo? Então, esse feedback ele é muito importante. O que é que você tem que ter? A sua racionalidade de entender que nem sempre vai estar bom, de perceber que precisa melhorar, de acolher a informação do seu amigo porque ele quer o seu bem, se ele realmente quer o seu bem, né? Nem todo mundo vai te apoiar. Atenção, para você que vai para a internet, nem todo mundo vai te apoiar, mas você tem que ir assim mesmo. Você tem que meter a cara. Pega o feedback, melhora o que tu tem que melhorar, corrige o que tu tem que corrigir, grava 1, 2, 3, fala só tu, tá no teu quarto, grava o teu vídeo, faz uma conversa dessa, escolhe um tema para tu discorrer,
É um ensaio. Pega um tema aqui, eu quero gravar um vídeo sobre, digamos aqui, você quer gravar um vídeo sobre como cuidar dos cabelos para você não ficar calvo como o Valdenilson. Vai na internet, lê as informações dos produtos que combatem o calvismo e grava um vídeo. Vai postar? Não, não precisa postar agora. Grava e assiste. Outra dica importante na comunicação é tu te assistir. É tu te acostumar a ouvir tua voz. Valdenilson Modesto aqui falando para vocês agora. Quem está online vai concordar. A voz desse rapaz aqui que vos fala não é uma voz de locutor. Não é uma voz linda, bonita, maravilhosa. Aí tu pode até se perguntar como é que tu, Bodinho, consegue trabalhar como locutor, como cerimonialista, se tua voz não é bonita. É simples. A primeira pessoa que tem que se acostumar com a sua voz é você. Não interessa se ela é bonita. Não interessa se ela é aquela voz linda de radialista. Não precisa disso. Você precisa se ouvir. Você se ouve, você se acostuma com a sua voz. Grave áudios no WhatsApp, que a pior coisa que tem são os áudios do WhatsApp, tá bom? Então grava áudios no WhatsApp e fica te ouvindo. Tu vai te acostumar com a tua voz. Quando tu te acostumar com ela, quando tu te apaixonar pela tua voz, tu vai entender que os outros já estão gostando mais do que você. Por quê? Por que você não fala? Porque você tem vergonha da sua voz. Por que você não pega o microfone? Porque você acha que não é bonito. Porque você acha que é enjoativo. Porque o outro vai te criticar. Então, quando tu te acostuma, foi o que aconteceu comigo. Eu tive que me acostumar. Eu sei que eu não tenho voz de locutor. Eu sei que eu não tenho voz de radialista. Eu não tenho aquela voz grave, potente, bonita. Mas eu faço um cerimonial. Eu uso aquilo que eu falei no início para o Henrique, o falsete. Dependendo do momento que precisa usar falsete, tu não vai usar falsete sempre. Dependendo do momento, tu vai usar o falsete. Tem hora que tu não vai precisar. E quando tu te acostumar com a tua voz, pronto. Tu vai gravar naturalmente, tu vai te assistir naturalmente. Tu vai ter que te assistir sempre, para tu perceber se na tua gravação não tem um ruído ruim, para tu perceber se tu não travou, não deu uma travadinha ali, se tu puder editar e tirar aquela travada, aquele intervalozinho que atrapalha às vezes, tu vai ter que te ouvir para ver se não passou uma moto, igual lá em casa, que nesse horário é moto barulhenta passando a todo momento, então não dá para gravar nesse horário lá em casa, por isso que eu vim pro estúdio, porque senão o teu vídeo vai ficar ruim, então tu tem que ter um vídeo com qualidade. Eu tenho um problema, Henrique. Mas Bodinho, tu, um grande comunicador, tem um problema? Tem. Eu não costumo fazer vídeos ao vivo. A maioria dos meus vídeos são gravados. Tudo que eu jogo na internet, eu gravo antes, eu assisto de novo, assisto mais uma vez, assisto normalmente, aí depois eu durmo, eu acordo, eu assisto de novo, faço a edição e posto. Quando eu posto, já estou acostumado com o vídeo. Já não vejo mais problema nele. Então, eu não costumo. Eu tenho um amigo meu, influenciador aqui da cidade, ele é ótimo. Ele chega em qualquer lugar, ele abre o celular, é o Roberto Pantoja, aí ele faz a live bonita. Eu não faço lives. Eu tenho que aprender a fazer live. Essa aqui é a primeira, tá? Me entregando logo. Essa aqui é a primeira com o Henrique Alves. Mas é isso, te acostuma com a tua voz. E vai pra frente das câmeras e faz, e refaz, e faz de novo, e refaz novamente, e vai que dá certo. Esse lance da pessoa se ouvir e ela se assistir, assim, é muito bom, mas ela só tem que tomar cuidado com aquele julgamento interno, porque se ele for moderado, é bom. Você só tem que tomar cuidado para não se julgar muito. Por quê? Tem uma fala que eu já ouvi, se eu não me engano, do Pablo Marçal, que ele fala mais ou menos assim: pode me julgar o quanto você quiser, porque eu sou muito pior do que você imagina. Eu vejo que quando a gente vê algum vídeo, ouve a voz e a gente se julga pelo menos um pouco, quando vê algum julgamento de fora, o que eu penso hoje é: ixi, eu já me julguei tanto que isso aí que você tá falando pra mim é elogio, pô. Eu lembro que quando eu ia ouvir os meus primeiros vídeos, principalmente quando era algum vídeo de longe. Sabe aquele vídeo de família no churrasco que filme e aí você fala alto no fundo? Eu lembro que quando eu ouvia, eu fazia assim, essa é a minha voz? Mentira! Minha voz é feia desse jeito? Não, 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 não. E eu, assim, eu ficava com vergonha de ouvir a minha voz de fundo falando alto porque eu achava muito feia. Agora, hoje, se alguém vem falar qualquer coisa, eu falo: meu amigo, você está me elogiando, que eu já me critiquei tanto. De onde eu já vim.
Teve um comentário aqui, ó, da Daiane falando, eu tinha vergonha de gravar stories porque eu me sentia ridícula falando sozinha. Eu me sinto assim se eu precisar fazer algo em público. Eu não consigo fazer o que o seu colega faz. De estar em público e puxa aqui, grava um vídeo, eu não consigo. Eu tenho que estar muito inspirado. Não lembro, não. A única vez que eu gravei algo em público, eu estava em um evento, que foi um evento em um estádio, e o cara disse: você vai pegar seu celular agora, você vai gravar uma mensagem para você do futuro, falando isso, aí você fala seu nome, fala não sei o que, e a gente tá aqui, mas, sabe, grava para você do futuro. Aí eu olhei um monte de gente em volta gravando, eu falei, meu, Vou fazer. eu acho que eu vou fazer. Aí eu tirei aqui, falei, Henrique, a gente tá aqui hoje em dezembro de não sei o que, não sei o que. E aí eu fiz. Sabe, mas por quê? Tinha um monte de gente agora. Se eu estiver andando, sei lá, na avenida, tiver na academia, e eu precisar puxar para gravar, veja, você tem que estar valendo um Pix, porque se for sozinho, eu não faço de Eu jeito gravo, nenhum. mas O é como eu te falei, Ricardo, eu gravo para editar e postar. Por quê? Nas gravações que eu faço, assim, às vezes na praça, dentro do comércio e tal, a minha maior dificuldade é os ruídos. Eu não gosto de postar vídeo com ruído. Eu gosto de colocar um fundo musicalzinho que agrada aos ouvidos, para o cara ficar no vídeo, né? Porque isso também é uma estratégia do marketing. Se tu grava um vídeo com muito ruído, com muito barulho, que o interlocutor não vai te entender, ele não vai ficar para assistir toda a informação que tu tem para passar. Então, só que os influenciadores, eles são muito bons nisso, e normalmente eles também têm um aparelho celular muito bom. Às vezes, até mesmo com o microfone de lapela, ainda assim tem muito ruído. Então, eu gravo muito assim em estúdio, eu gravo muito fechado. Mas o ao vivo mesmo, que é tu abrir já direto na live, lá no meio de todo mundo, e sair falando como ele faz, eu não sou muito bom. Se for preciso, e se tiver o Pix caindo, né? Faz. ó, o Ricardo passou, ele deixou um comentário aqui que faz muito sentido, que é: temos que ser uma mistura de normal, natural e cara de pau. Porque É tem tudo que ter. isso. A melhor dica que eu tenho para isso quando você estiver gravando algo, principalmente se for de algum tema que você conhece, entenda que para a outra pessoa que está te assistindo, você é autoridade naquele tema. Então, se eu começasse a falar aqui sobre anúncios, tráfego pago, anúncio na internet, como você vai fazer para vender mais? Eu trabalho com isso desde 2020, eu já atendi mais de 40 empresas, eu já gerenciei mais de 800 mil. Então, eu sou autoridade no assunto. Eu vou estar falando, você vai estar ouvindo. Eu posso estar nervoso, eu posso estar com a mão gelada, eu posso estar suando, só que a outra pessoa não sabe, porque naquele assunto você é a autoridade. Quando você está falando aí de como você vai fazer para subir no palco, como você vai fazer para gravar, você trabalha com isso há mais de 15 anos. Quem sou eu que com o que você tem de tempo de carreira, eu tenho de idade, ali 15, 16 anos, né? Abusa Quem sou eu não. para falar que para julgar você falando, o Valdenisso não sabe de nada não. Você é a autoridade no assunto, você pode até estar nervoso. A outra pessoa não vai saber disso. Então, uma das coisas que eu coloco na minha cabeça quando eu vou gravar um vídeo, porque eu já sofri muito com esse negócio de, mas tem gente na internet que fala de anúncio, que fala de tráfego pago há mais tempo que eu. Nossa, mas as pessoas vão me julgar porque tem gente que tem mais resultado que eu. Mas muita gente não tem a experiência que eu tenho, não tem o resultado que eu tenho. Então, naquele assunto, eu sou autoridade. Eu lembro de uma vez que a gente teve que apresentar na faculdade um trabalho na frente. Não sei se em toda a faculdade é assim, mas na minha, como é muita cadeira, a parte que o professor fica é mais alta, como se fosse um mini palco. E aí a gente tinha que subir nesse mini palco para apresentar. E eu lembro que quando eu fui falar do tema, é um tema que eu tinha estudado. Eu não tinha dificuldade para falar do tema. Então eu falei, coloquei aquele toque de humor, né? Então eu lembro que aqui teve uma brincadeira ali que o pessoal riu,
Mas lembrando, foi uma válvula de escape minha, foi algo para eu me sentir preparado para estar ali na frente. E eu lembro que quando eu saí, veio gente me elogiar, falando: Meu, você fala muito bem em público. Nossa, você lá na frente fala muito bem, parabéns. Aí eu só falava: Pô, obrigado, né? Obrigado. Mas era um tema que eu tinha, que eu tinha estudado. Eu sei que eu não ia estar inventando. Se eu fosse criar hoje um perfil, vou dar um exemplo da minha esposa que ela trabalha com terapia energética. Se eu fosse gravar um tema para falar desse assunto, eu não sei nada. Eu vou travar, eu vou ficar nervoso e eu vou me preocupar com o julgamento, porque eu não fiz a quantidade de cursos que ela fez. Eu não treinei a quantidade de tempo que ela já treinou até hoje. Então é óbvio que eu vou ficar nervoso. Agora, me faz uma pergunta de tráfego pago para ver se eu não até puxo minha lousa, minha caneta e eu explico no gráfico e ensino, porque é um assunto que eu sei. Então fica muito. Eu vejo que fica mais fácil você conseguir falar, você conseguir se abrir, se é um assunto que você domina, certo? Com certeza. É interessante porque a arte da comunicação já diz tudo. Como é que tu vai se comunicar se tu não estás ciente da situação? Aproveitar aqui, por exemplo, olha, deixar um abraço para Tatiane Lima Fotografia, a dona do estúdio onde eu estou aqui. Obrigado, Tatiane, pelo espaço. Tatiane, ela é fera. O tema dela é fotografia. Se um dia tu quiser falar de fotografia, te apresento a Tatiane, ela está aí na live. Ela também já começou a gravar vídeos, viu, Henrique? A Tatiane, ela é por trás das câmeras, ótima fotógrafa, ela tem um estúdio ótimo aqui de ensaio fotográfico. É esse espaço que eu estou usando hoje. E ó, ela já vai para as redes sociais dela, ela já fala, ela já dá dica, ela já foi premiada várias vezes. É isso que a gente está falando, é tu fazer. Apesar dela ser fotógrafa, mas ela tem que mostrar o trabalho dela. E em algum momento ela tem que vir para frente das câmeras. A Tatiane, ela também superou, que eu sei que ela é uma pessoa muito conversativa no dia a dia. Ela é ótima, assim, uma pessoa muito inteligente, conversa normalmente, assim, mas ela não era de vir para frente das câmeras. Então, é o que o colega falou aí. É cara de pau, anormal, maluco, beleza, tudo junto e misturado para poder fazer, senão não faz. Eu já faço porque o meu profissional, desde quando eu comecei na igreja, como professor, palestrante, naturalmente eu fui adentrando. Mas tem muita gente que não tem esse naturalmente no seu dia a dia e precisa chutar todos os medos e cair para dentro mesmo, para frente das câmeras para fazer. Isso que você falou agora é uma coisa que me assustaria muito se fosse alguns anos atrás. Já explico o porquê. E eu falo isso tanto para quem está assistindo, quanto para quem vai ver a gravação depois que a live vai ficar salva. Que é, imagina que a pessoa veio para a live pelo tema, como perder o medo de gravar e falar em público. E aí ela até tá começando a ter coragem para gravar, para pôr as caras ali, mas aí ela vê que tem o Henrique que já gravou sei lá quantos vídeos, está na internet desde o final de 2020 e hoje faz live, tem curso, dá palestra. Aí tem o Valdenilson, que já tem mais de 15 anos de experiência na área e já deu palestra para sei lá quantas centenas, quantas milhares de pessoas ao todo. Aí ele começa a falar da Tatiane, que já tem anos de experiência na parte de fotografia e agora tá. Então, isso é algo perigoso porque se eu tô querendo começar e eu vim pelo tema da live, eu falo, pô, mas para eles é fácil falar, só tem gente com experiência aqui. Se você tá querendo começar, mas está um pouco acanhado porque só estão falando de gente que tem experiência na área, que inclusive, se o Ricardo tiver na live e ele mandar o convite para entrar, eu quero chamar ele, porque é um cara que se comunica muito bem. Se ele tiver aqui ao vivo, só peço para que ele coloque uma roupa, porque na última live ele entrou sem camisa, eu quase tirei ele. Só se arruma bonitinho e manda o convite aqui. Mas, para quem está querendo começar e falar, mas só tem gente com experiência aqui, como que eu faço? Eu vou mostrar algo aqui que é para te incentivar. Para você lembra do Henrique do começo, que lembra que
essa foi uma das primeiras postagens que ele fez, que eu acho que vai ser uma das coisas mais vergonhosas que você vai ver na sua vida, porque eu tentei fazer uma postagem, eu tentei fazer uma postagem que fosse inspirar, mas eu acho que assim, ficou a coisa mais horrível do mundo. E eu vou mostrar para você pôr na sua cabeça que se o Henrique começou com essa postagem, eu posso começar com os meus vídeos, que é isso daqui, ó. Na minha cabeça, essa montagem ia ficar excelente. Eu pôr um leão na minha cara e uma. Depois que eu vi a imagem pronta, a única coisa que passava pela minha cabeça foi o que deu na minha cabeça de postar essa porcaria. Tá horrível. Nossa, não, tá horrível. Pode ser a pessoa mais educada do mundo. Ela vai falar que tá ruim. Eu acho que se minha mãe vê essa foto, ela fala: Nossa, filho, não tem como você tirar, não. Tá muito feio. Mas olha a legenda que eu coloquei aqui, ó. Sim, ficou bem zoado. Mas na minha cabeça, a ideia estava incrível. Iria colocar uma legenda inspiradora e todo mundo iria gostar. Mas no final deu isso, bem amador, mas deu trabalho. Não deixei a ideia somente na minha cabeça, coloquei em ação. Se não tivesse feito, eu mal dormiria pensando em como seria legal, como ficaria top, como ia impactar as pessoas de forma positiva. Resolvi postar para não ter sido um esforço à toa. Se você tem uma ideia na sua cabeça, coloque em prática com os recursos e habilidades que tem agora. Vai lapidando com o tempo. Não espera ter condições de ficar perfeito para sair do papel. Se você tem vergonha da primeira versão do seu... Não, se você não tiver vergonha da primeira versão do seu projeto, você demorou tempo demais para pôr em prática. Aí aqui foi só para confirmar que eu sou bom no improviso, porque a imagem ficou ruim, mas eu pensei, eu vou caprichar na legenda. E aí saiu dessa forma. Para mim, eu fiz questão de não tirar do meu perfil justamente para isso, porque se eu não tivesse postado, na verdade, se eu nem tivesse feito, eu até hoje ia estar com essa ideia na minha cabeça pensando, e se eu tirasse uma foto olhando para o nada e colocar meio que um leão assim completando o meu rosto, mostrando que dentro de mim tem um leão? Nossa, ia ficar top, hein? Ia ter passado quase 4 anos, porque porque foi em dezembro de 2024, ia ter passado quase 4 anos e eu ainda ia estar com essa ideia na minha cabeça martelando, falando, e se eu tivesse feito? Mesma coisa de palestra. Primeiro convite que eu recebi para uma palestra. Nossa, mas eu só faltei levar na minha bolsa fralda junto. Porque eu fiquei muito nervoso. Eu pensei, caraca, eu vou estar no meio do pessoal falando o que, que eu vou falar. E se eu tivesse falado não? Porque se eu não tivesse feito aquela primeira palestra, eu não teria feito uma. Eu não teria continuado. Eu não teria amizade com o pessoal do estúdio, que eu não teria sido convidado para a segunda, nem para a terceira. E aquela palestra que eu fiz na prefeitura de Jandira, que é uma cidade de São Paulo, eu só fui convidado porque uma amiga minha da época lá do meu primeiro emprego estava na minha primeira palestra. Eu convidei ela para minha primeira palestra, ela fez amizade com o pessoal, e aí ela viu que eu me dei bem no palco. Quando surgiu a oportunidade de dar palestra para os adolescentes na prefeitura, ela lembrou de mim, da minha esposa e de um outro amigo nosso. Mas se eu tivesse recusado aquela primeira palestra porque eu fiquei com medo, não ia ter acontecido um monte de coisa, não teria dado um monte de palestra. Talvez nem para os eventos daquela cidade eu teria ido, que por estar frequentando os eventos daquela cidade que eu conheci a minha esposa hoje. Que a gente se conheceu, se eu não me engano, foi numa palestra de 2021. E se eu não tivesse feito aquela primeira palestra, talvez eu não teria conhecido ela. Então, olha que negócio louco, que um negócio que eu fui fazer com medo, mas eu falei, eu vou fazer com o que eu tenho na minha mão hoje, foi desencadeando em um monte de coisa. E se eu tivesse falado não, era capaz de hoje eu ainda estar morando na casa da minha mãe,
não ia estar com a minha esposa hoje, e eu ia estar com a ideia na minha cabeça pensando, e se eu tivesse aceitado? Porque eu enxergo hoje que o e se, ele dói muito mais do que a vergonha, do que, sei lá, se você estava no palco, esqueceu, caiu, se o pessoal lembra do seu tombo, se o pessoal lembra de uma piada que você tentou contar, mas todo mundo ficou quieto. Só que aquilo iria doer, só que iria sumir. Mas o e se ia ficar na minha cabeça para sempre. A prova disso, para eu finalizar, que eu sei que quando eu me empolgo, eu não deixo ninguém falar mais na live. A prova disso, de que o e se dói muito mais. Há 3 anos atrás, se eu não me engano, porque assim, ó, a minha família é muito grande. Minha avó teve 10 filhos. Então eu tenho 9 tios e tias. Cada tio tem entre 1 e 3 filhos. Então, assim, é muita gente. E geralmente no final do ano a gente se reúne. E a minha tia, quando eu era pequeno, uma das minhas tias se vestia de Papai Noel e entregava o presente para todo mundo. Depois de alguns anos, um tio meu começou a se vestir de Papai Noel e entregar os presentes para todo mundo. Há 3 anos atrás, tava quase dando meia-noite, tava quase dando a hora lá de alguém chegar de Papai Noel, dar presente, fazer aquela bagunça toda. Uma tia veio para mim e ela perguntou assim: Henrique, quer ser o Papai Noel esse ano? Aí eu levei um susto, eu disse: não, não vou não, é muita responsabilidade, não, não, não vou. Aí acabou que o meu tio, que sempre ia, foi. Isso faz 3 anos. E se eu tivesse sido o Papai Noel, martela na minha cabeça até hoje. E no ano seguinte que eu criei coragem e eu pensei, esse ano eu vou me redimir. Quando minha tia perguntar, eu vou falar, eu tô pronto para ser o Papai Noel da família, porque a barba já tenho, então é só pôr a roupa mesmo. Ela não me convidou e no ano passado eu também não fui convidado. Esse ano a chance de vir vai ser muito pouco. Então, um medinho que eu tive, que eu falei, não, eu não vou ser o Papai Noel da família, tá me martelando até hoje. Inclusive, eu faço questão de mandar essa live para minha tia, porque vai que Favor. ela tem dó e ela me convida de novo, mas o e se tá me consumindo até hoje. E se eu tivesse sido o Papai Noel naquele ano? O e se realmente, Henrique, ele pode te destruir eternamente. E se é um rancor, é uma dúvida, é um karma, é uma dor que eu não tenho na comunicação. Eu não tenho. Infelizmente, para muitos vai dizer, isso aí é modéstia do Valderilson Modesto. Não. O e se eu não tenho. Se tu me convidar para apresentar, eu só não vou se eu não puder. Se tu me convidar para falar, eu só não vou se eu já tiver um outro agendamento. E se eu puder, eu saio de lá correndo para ir fazer o outro serviço. Mas quando se trata de dizer, porque eu aprendi na igreja, que tu tens que dizer sim. Sempre, né? A igreja ela nos ensina isso, o serviço, o dizer sim. E de lá eu aprendi a dizer sim, que me dói quando eu digo não. Por isso eu não tenho a dor do e se. Graças a Deus eu não tenho esse karma. Eu vou lá e faço mesmo. Tanto que se tu observar, né, tu contou tua história da tua família aí, a minha mãe entrou na live, ela tá aí, a dona Vera Modesto, ela entrou na live, eu acho que ela ainda tá aí acompanhando, ela vai saber, ela vai lembrar agora. Teve um período da minha vida, quando eu era adolescente, que ela dizia assim mesmo, vai morar lá com o padre. Porque foi onde eu aprendi tudo sobre comunicação, foi dentro da igreja, assim, onde eu comecei mesmo a conhecer e a ser diferente na comunicação, a falar e a me expressar. Então eu gostava porque os padres faziam ótimos sermões, os padres sabiam conversar muito, sabiam encantar, sabe, sabiam faziam mesmo assim bem o seu trabalho de evangelização, aquilo ali me empolgava para mim estar lá, para me aprender. Tinha gente que dizia que eu queria ser padre, tinha gente que dizia, tu vai ser padre. Não, na verdade, Deus estava preparando outra coisa para mim. Deus estava preparando esse momento aqui, para mim estar aqui hoje falando com o teu público, com todos aí acompanhando. Começou de lá, eu saindo de casa para ir para a igreja, eu saindo de casa para ir para a catequese, né? A Tatiane falou aí, tem que se mostrar, tem que vir para frente. E eu fazia isso
não para aparecer. Por exemplo, depois de grande agora, né, muita gente até pensa assim, em alguns momentos, né? O Bodinho apresenta os serviços aí da igreja, os grandes shows e tal, é para aparecer. Na verdade, aquilo que eu te falei no início, uma necessidade profissional. Eu vi que dava para ganhar dinheiro. Só que o trabalho da gente, tu já aparece naturalmente. Então não preciso querer aparecer. Uma outra situação importante, uma dica muito boa para quem quer trabalhar com comunicação, se você quer ir para a área da comunicação, para aparecer, para ser artista, esquece, não vai. Não adianta, porque tu não, na comunicação, no trabalho que nós fazemos, nós não somos artistas. Vejam que nem os influenciadores se autodenominam artistas. Nem mesmo os influenciadores, que são pessoas que têm um trabalho muito importante hoje nessa parte da comunicação, mas eles têm consciência que eles não são artistas, são profissionais. Então, se você quer ir para a comunicação, para aparecer, para ser visto, por glamour, não vai ter isso. Tanto que, olha, eu apresento o último show que eu apresentei de um grupo grande, foi o grupo de pagode El Chan, que é lá da Bahia, né? E são de Salvador, né? Então foi o último show que eu apresentei. Não adianta tu achar que porque tu vai apresentar o El Chan, que tu vai aparecer, que tu não vai aparecer. Quem tem que aparecer é ele. O teu trabalho ali é mostrar o grupo El Chan ou qualquer outro artista. É uma expressão que a gente usava muito na igreja é que eu desapareça e Jesus cresça. Eu aprendi muito isso, né? Que Jesus cresça e apareça. Quando eu fazia palestras, quando eu ia fazer a leitura da palavra, quando eu estava fazendo, a gente chama aqui de explicação da palavra, né? Quando não tinha padre, a gente mesmo, leigo, ia fazer a celebração do culto e a gente discorria sobre a palavra de Deus daquele domingo, né? As explicações que o padre chama, a gente chama de sermão, quando vem do padre. Nós, leigos, não. Então, eu sempre usava essa expressão, que eu diminua, que eu desapareça e que Jesus cresça, que ele apareça. Porque que Jesus me use para ele aparecer. Então eu cresci com isso. O meu trabalho hoje, graças a Deus a gente é bem visto na cidade, mas porque a gente vem também com esse senso de humildade. O nosso trabalho enquanto comunicador não é de aparecer. Quem vai aparecer é a pessoa que tu vai apresentar. O teu trabalho, ele tem que ser tu não vai dizer que todo mundo está te vendo. Todo mundo está me vendo. Mas eu não sou o ator principal. Eu não sou o autor principal. Eu não sou o personagem principal. O personagem é o artista que eu vou apresentar, é o grupo que eu vou apresentar, é a palestra que eu vou fazer, é o tema que eu vou discorrer, aquilo que é a promoção que eu estou apresentando, é a loja da qual eu estou falando. Eles são os principais. Então, eu aprendi muito isso. Então, a comunicação ela é assim. Não pense que a gente aparece naturalmente, mas dentro do limite. Não adianta tu ir para lá com uma roupa daquela que estoura, que tu brilha a quilômetros de distância, porque não vai dar certo. Até isso. Numa outra live a gente pode tratar aí de algumas estratégias de comunicação, né? Qual roupa usar, tonalidade de voz, dicção, postura, que tu já até adentrou um pouquinho, que é muito importante isso na comunicação também. A gente pode tratar isso em outro momento. Valdenilson, muito top. Aprendi muito e espero que quem viu e quem estiver vendo depois no gravado aprenda muito, porque eu consegui absorver muita coisa aqui e isso é algo que eu levo para minha vida também. É eu entender o meu espaço para saber, é o meu espaço de aparecer ou não. Lembro que algumas semanas atrás, alguns meses até, um rapaz ele abriu uma mentoria para falar de vendas. E ele me contratou para dar aula de tráfego pago para os alunos dele. Eu tinha várias ideias. Nossa, mas eu queria fazer um monte de coisa, mas cada ideia que eu tinha, eu ia lá no privado dele, lá no WhatsApp, e eu falava: posso mandar isso no grupo? Posso abrir uma enquete perguntando disso? Quero dar mais uma aula para eles e ensinando isso. Posso? Porque eu sei que era o espaço dele. Eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho muita coisa para agregar, mas é o espaço dele. Se é a mesma coisa que a mulher que vai de vestido branco no casamento. Meu, se você é a pessoa que tira o foco da noiva, você pode ser o quão crente for, mas que você vai dar uma passadinha lá embaixo e aí depois sobe,
você vai, porque, meu, você está tirando o espaço da pessoa mais importante. Então, entenda onde você, qual é o seu espaço, entenda onde você está, se tá no momento de você aparecer ou não. E Verdade. se deixar, eu sei que a gente vai até meia-noite. A ideia era ser uma live de uns 40 minutos, já deu 1 hora e meia. Já tá com tudo Valdenilson, isso? Já? recadinho final, recadinho final assim para fechar com chave de ouro. Eu separei aqui dentro dos script. Olha só, o Antônio Cláudio Nilson ia gostar se ele estivesse aí na live dessas palavras, ele gosta disso. Olha, Cláudio Nilson, cara, é excelente, eu vou agradecer Uhum. ele muito por me colocar na tua presença, viu, Henrique? Obrigado também por me acolher. Eu trabalho com comunicação há muito tempo, mas esse espaço aqui ele é novo. Eu agradeço ao teu público, o pessoal que vai assistir, eu sei que tu vai deixar salva a live aí, depois eu também vou compartilhar. Agradeço muito mesmo aí pela oportunidade. A gente não vai revelar agora, mas eu tenho fé em Deus que até final do ano a gente vai colocar aquele projeto em ação. A gente vai deixar em stand-by aqui, não revela ainda, tá certo? A gente vai colocar aquele projeto, é só o tempo de eu me organizar aqui pessoalmente. Desde já, obrigado, viu, Henrique? Obrigado mesmo. A hora que tu quiser, que tu precisar, qualquer assunto que tu queira, me dá um toque. Se eu tiver ciência, se eu tiver consciência que eu entendo do assunto, eu vou discorrer dele contigo com certeza, tá bom? Obrigado mesmo. Agradecer a Daiane, a sua esposa, é? Uhum. Ela que é sua esposa? A Uhum. Daiane é muito participativa aqui. Eu estava olhando os comentários dela. Daiane, eu não tive tempo de comentar aí nos teus comentários, de responder, mas eu acredito que muita coisa foi respondida do que tu perguntou. Te agradeço pela participação. Eu acho que você tá com um esposo assim maravilhoso, porque o Henrique me pareceu aqui um cara muito centrado, muito família também. Então, parabéns, Henrique, também pela esposa, porque eu estou vendo que ela lhe apoia no trabalho. Isso é muito importante. Dentro Uhum. de casa, a pessoa que apoia. Para quem trabalha com comunicação, com mídia, isso é essencial, porque tem dia que o bicho pega. Então, o apoio da esposa, eu acho que vocês são aí o casal perfeito. Eu vou rezar muito aqui, que Deus abençoe muito o matrimônio de vocês. E, Amém. claro, o trabalho de vocês também. A Daiane, muito obrigado, viu? Henrique, agradecer a Tatiane Lima. Ela ainda está aí na live. Agradecer por me ceder o espaço dela. Eu vou abusar da Tati. Eu já vi que teu espaço é excelente. Eu já sabia que era bom, mas é a primeira vez que eu estou usando. Gostei muito. Um espaço muito bom para me poder fazer a transmissão daqui. Eu acho que é bem melhor do que lá em casa, senão tu ia ter muitos ruídos no vídeo. Lá em casa, nesse horário da noite, é meio complicado. Agora, Henrique, para deixar de final para o teu público que está acompanhando essa live aí, como perder o medo de gravar e falar em público, eu acho que você tem que preparar um bom discurso. E tu não precisa ser um discurso técnico totalmente. É aquilo que eu falei lá no início. Qual é o teu ambiente para quem tu vai falar? Então, na área da comunicação, o discurso ele tem que ser assim, prático. É um discurso prático e para isso você tem que praticar em qualquer lugar que você vai falar, seja ao vivo, seja em live gravada, seja no público, seja com 10 mil pessoas, com 5 pessoas, você precisa praticar. Pratique várias vezes o seu discurso para o público que você vai falar. Por exemplo, eu aqui normalmente falei muito para adolescentes, mas também muito para jovens. E agora muito para adultos. Então, qual é o teu público? No teu discurso, para tu ser um comunicador, um orador de excelência, você precisa se familiarizar com o conteúdo e ter o discurso daquele conteúdo afinado, refinado, inclusive eu digo. Seu discurso ele vai de acordo com a sua plateia. Se você vai falar para um público seleto de professores, que é um público que eu falo muito, tu tem que refinar mais. Tem que usar um pouco mais de palavras técnicas. Se tu vai falar para os adolescentes, que já são os alunos na maioria das vezes, aí tu já vai falar mais a linguagem deles. Tu já vai entrar um pouco na gíria, né? E isso tu vai melhorar a cada dia. No teu discurso você precisa ter clareza, fluidez e impacto. Anote isso. Clareza, fluidez e impacto. Clareza, porque se você não for claro no que você está dizendo, se não te entenderem, não te ouvem mais.
Fluidez. Você vai fluir com eficácia no seu discurso, quando você o conhece, quando você sabe do que está falando. E o impacto é porque se tu não causar impacto em quem está te ouvindo, ele nunca mais te ouve, talvez só daquela vez por obrigação. Então, para você que grava vídeos, para você que quer vir para esse mundo da comunicação, em qualquer um dos nichos, eu não sei se vocês perceberam ao longo da live, dentro da comunicação, eu consigo, não é modéstia da minha parte, mas eu consigo discorrer em vários nichos. Por exemplo, eu gravo vídeos, eu faço propaganda em diversos níveis, eu faço locução em porta de loja, em comércio, eu faço cerimonial de aniversário, 15 anos, eu faço palestras. Então, isso são vários nichos dentro de um tema só, que é comunicação. Vai ter profissional, eu posso fazer um apresentador formal, e eu também consigo fazer uma apresentação mais extrovertida, mais cheia de brincadeira, em contato com o público. Vai ter comunicador que ele só consegue ser formal. Vai ter comunicador que ele só consegue fazer o cerimonial do casamento, a formatura, o 15 anos. Vai ter comunicador que ele só consegue ser informal. Vai ter comunicador que ele só consegue fazer locução em porta de loja. Vai ter comunicador que ele só consegue ser locutor de estúdio, aquele que grava o áudio e joga nas mídias. Então, veja, a comunicação ela tem vários níveis. Em todos eles, vocês têm que afinar e refinar o seu discurso. Minha dica final é essa. Vai falar sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, para qualquer público. Esteja com o seu discurso na ponta da língua, preparado e com um roteiro. Tenho certeza que o Henrique está com o roteiro dele aí. Eu também estou com o meu aqui. Isso aqui é inevitável, é mania também de professor. E se eu não falo, ninguém vai saber que a gente tem um roteiro aqui. É natural isso aqui, é natural. Todos nós podemos ser grandes comunicadores com excelência, naturalmente, com um dom como eu, ou um comunicador formado como o Henrique, que desenvolveu, que se profissionalizou, que estudou, que foi lá e que quis aprender e está aí, ó, falando com vocês hoje. Pessoal, não tem outro caminho a não ser esse. Comunicação, para ser bom, tem que se comunicar. Maravilha, excelente. E eu vejo que é igual com tudo na vida, né? É praticamente impossível a gente ser bom em algo que a gente não treinou muito. E isso é realmente com tudo, porque hoje você só é bom em escovar os dentes porque você escova os dentes desde quando você é pequeno. Você só é bom em, sei lá, vestir uma roupa porque você veste roupa desde quando você é pequeno. Então não tem nada que a gente não fique bom que a gente não consiga treinar, né? E aí eu já vi gente falando que não vai gravar, que não vai fazer tal coisa porque não é boa, só que ela nem treinou. E é covardia você se comparar àquela pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, que faz sei lá quantos vídeos por dia, que você entra lá no perfil dela e vê que tem 2.000, 4.000 publicações, tem 5.000 posts, ou mais ainda. Então, tem que treinar muito. E Valdenilson, para mim foi uma aula, eu aproveitei, absorvi bastante coisa. Obrigado pela sua contribuição e espero realmente que a gente consiga dar mais aulas assim, né? Porque eu vejo que não foi só uma live, realmente foi uma aula mesmo. Então, cara, brigadão pelo seu tempo. Peço sim as suas orações e vou orar por você também, por todo mundo que estiver vendo aqui. E muito obrigado. Até uma próxima. Henrique, E aí, obrigado, viu? Fica com Deus, irmão. Qualquer coisa, estamos aqui. se tem uma coisa que eu preciso treinar, que aí eu peço até a sua ajuda. Para abrir live, eu já até vi isso em curso, é coisa que eu acredito que eu assim, sempre dá para melhorar, mas para finalizar live, eu tenho dificuldade, hein? Por mim, eu só ia falar obrigado, tchau e já ia Dá uma fechar. dica Então, agora. por favor. É simples. A abertura da live nem precisa vir com aquela história de oi, pessoal, tudo bem, boa noite. Isso aqui, veja bem, a tua esposa vai lembrar, eu falei agora há pouco, minha primeira live. Mas eu já dou orientações há muito tempo de live. Já há algum tempo aí eu venho dando orientações, né? Não assim em aulas ao vivo, né? Mas aqui nos bastidores, nas minhas palestras. Abriu a live?
Não precisa essa história de oi, boa noite, ah, fulano. Não. Entra contando uma história. É o melhor negócio. Tu é bom nisso. Entra contando uma história. Chega contando uma história, vai conversando, o pessoal vai adentrando no espaço aí, vai adentrando, vai chegando, e aí tu vai entrando no assunto. O melhor negócio. Esse é o segredo. Para abrir, tu já sabe, né? Agora a finalização, cara, não tem coisa melhor para finalizar do que tu dizer a si mesmo. Obrigado, pessoal. E Basta tchau. isso. Só não tem. Agradece, faz o teu agradecimento ao teu público, a quem acompanhou até o final, e encerra dizendo obrigado. Não existe técnica melhor. Não adianta querer inventar, porque não tem Uhum. invenção segredo. É só dizer obrigado e todo mundo vai se sentir abraçado. Não, com certeza. Nossa, mais uma aula nos últimos minutos ainda. A importância de ficar até o fim, porque às vezes o ouro ele tá no fim também. Então, Valdenilson, mais uma vez, para mim foi uma aula. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua contribuição e para quem está aqui tanto no ao vivo quanto no gravado, obrigado, pessoal.